Olá, meus amigos, eu sou Igor Abrantes e estamos aqui hoje com mais um Ponto a Ponto, hoje conversando com o nosso amigo Igor Mateus, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e o nosso bate-papo hoje vai ser sobre mediunidade. Então se aconchega aí e vamos conversar. Igor, a primeira pergunta que eu lhe faço, meu amigo, é por que praticar a mediunidade? Pô, meu amigo, meu xará, né? Uma alegria estarmos juntos, todos os amigos aí que nos acompanham. A mediunidade, ela é, e nós refletimos sobre isso nesse nosso encontro, essa valiosa oportunidade que nós temos, um dom, né? Esse sentido divino que nós todos temos em grau maior ou menor e que nos faculta essa possibilidade de realizar esse intercâmbio com o mundo espiritual. E dentro desse intercâmbio a gente tem tanto a possibilidade do esclarecimento, de ter reveladas noções mais profundas e mais ampliadas sobre a vida, né? Sobre o conhecimento dessa realidade ampliada da vida, do mundo espiritual, o intercâmbio com o mundo espiritual, como também, vinculado a essa questão do esclarecimento, o consolo, né? que a prática mediúnica pode oferecer, trazendo para a gente, por exemplo, a certeza da sobrevivência do espírito após a morte, permitindo que a gente se interrelacione de alguma forma com esses nossos entes queridos que partiram antes de nós e saber, por exemplo, através da prática mediúnica, de que eles continuam vivos de alguma maneira, vinculados a nós, agora na outra dimensão da vida. Então a mediunidade é essa, dizem-nos os espíritos, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, como se fosse essa ponte luminosa que se estabelece entre os dois planos da vida e que permite então que através dela nós possamos estar em contato com aqueles que são os nossos entes queridos, os nossos espíritos familiares, os nossos protetores que ficam no mundo espiritual. E essa possibilidade do intercâmbio, essa ponte entre os dois mundos se consegue através da mediunidade. É um sentido, é um dom, é uma oportunidade valiosa na nossa visão e no que nos dizem os espíritos que nós temos para poder crescer, progredir e seguir nessa nossa experiência evolutiva. Eu diria também que, na verdade, é uma grande ferramenta para nosso aprimoramento, né? Porque a gente, às vezes, imagina que, na prática da mediunidade, a gente está auxiliando o espírito desencarnado, quando, na verdade, é o contrário. Os maiores auxiliados somos nós mesmos. É uma oportunidade. Eu costumo dizer nos nossos bate-papos, é lógico que se fosse da providência divina, ou se aprovesse a misericórdia divina, ela poderia prescindir, inclusive, dessa nossa colaboração, e a espiritualidade trabalha auxiliando e esclarecendo da sua dimensão. Permitir a possibilidade do intercâmbio mediúnico é uma oportunidade de aprendizado realmente para a gente. E os espíritos continuam trabalhando, independentemente, inclusive, da nossa participação, mas conosco eles estabelecem essa parceria e nos dão, então, essa oportunidade incrível, esse instrumento valioso de trabalho que nós temos para oferecer o nosso óbolo, para oferecer a nossa cota de colaboração nesse trabalho mais ampliado de atendimento, por exemplo, aos espíritos que ainda são necessitados e que encontram, através do fenômeno mediúnico, a possibilidade do auxílio. Mas nesse processo, concordo com você, Igor, em gênero, número e grau. Quando você pensa que você vai auxiliar, que você vai doar ou dar alguma coisa através da prática mediúnica, sempre ao final a reflexão é que você foi muito mais o principal beneficiado, aquele que mais recebeu, aquele que mais teve a possibilidade do auxílio. Então é uma troca. Na realidade é uma grande troca que se estabelece entre os dois planos da vida a partir da prática mediúnica. E existe algum critério elementar, básico, para a seleção do participante do grupo mediúnico? Bom, existem critérios. O participante do grupo mediúnico realmente deve ser alguém que já tenha um conhecimento espírita, que ele tenha um conhecimento sobre a mediunidade, sobre a prática mediúnica, sobre o processo de funcionamento e de organização de uma reunião mediúnica, porque de fato essa reunião, nos dizem os espíritos, ela é uma reunião de profunda significação espiritual. Nos diz Kardec, em O Livro dos Médiuns, o grupo mediúnico, a reunião mediúnica é um ser coletivo. É como se fosse, e nós fizemos essa comparação também, sempre gostamos dela, uma orquestra sinfônica, onde cada participante ali é como se fosse
um instrumento musical que está ali executando em conjunto uma sinfonia. Então esse instrumento que vai se candidatar a participar dessa orquestra, que seria a reunião mediúnica, ele precisa estar preparado, ele precisa estar devidamente afinado, o músico ele precisa ter um prévio conhecimento que se adquire através do estudo do Espiritismo, das reuniões que nós chamamos de reuniões de estudo e de educação da mediunidade, onde esse candidato ao mediunato, esse candidato ao trabalhador na área da mediunidade, vai buscar compreender as bases do fenômeno mediúnico, os mecanismos de ação da espiritualidade, todas as características da faculdade mediúnica nas suas mais variadas formas. Então há um conjunto de conhecimentos, né, que se precisa ter para que você possa ser um bom instrumento de ação da espiritualidade. Nada que não esteja indisponível ao alcance de qualquer um que deseje caminhar nessa jornada, mas logicamente há um requisito de preparação fundamental para que a gente possa ser o melhor instrumento possível de ação da espiritualidade. E em relação à idade, tem alguma restrição ou a melhor idade a se iniciar os trabalhos mediúnicos? Não, assim, quando a gente fala nessas questões, a gente tem que ter um cuidado muito grande para não dar números ou não fechar questões, entende, Igor? Tudo depende muito das circunstâncias. Então, às vezes, um jovem, independentemente da idade, já demonstra maturidade e uma condição suficiente para estar lá, que às vezes pessoas muito mais experientes do ponto de vista da idade física não demonstram. Então, é essa maturidade que independe da idade física que se deve observar. É lógico que, se for jovem demais, é preciso observar se esse ser encontra já e reúne essas condições para verificar a seriedade do trabalho mediúnico. Se não é algo em que ele está se envolvendo apenas para satisfazer uma curiosidade própria, muitas vezes, da condição da imaturidade, mas independentemente da questão da idade. Da mesma forma, não existiria um limite. Esse limite ele é condicionado a, mais uma vez, as próprias circunstâncias daquele que se dispõe a ser tarefeiro. Conhecemos pessoas que praticamente até os limites, né, finais de sua existência se dedicaram de forma muito consistente e segura à prática mediúnica, sem qualquer tipo de problema. O nosso querido e conhecidíssimo Divaldo Pereira Franco, por exemplo, agora recentemente, 91 anos de idade, e um modelo de trabalhador no campo da mediunidade. Então isso varia muito dependendo das circunstâncias, e cada um, assim como o grupo, né, de trabalho que se institui na Casa Espírita, deve procurar avaliar essas condições para saber da maturidade de cada integrante da sua reunião, das condições que cada um desses participantes vai poder apresentar para se integrar a essa atividade mediúnica dentro da casa. E aí uma questão que muito se fala pelos leigos, né, da questão mediúnica, seria sobre os riscos à saúde física e mental do integrante do grupo mediúnico. Há algum risco com a prática da mediunidade? Kardec aborda essa questão em O Livro dos Médiuns, quando ele correlaciona a questão da relação entre a mediunidade e a loucura, por exemplo. E ele vai dizer lá que a mediunidade ela não induz a essa questão e não há nada diferente da prática mediúnica de qualquer outro tipo de situação que nos coloque num estado mais alterado de consciência, digamos assim. Então a mediunidade ela não provocaria danos em quem já não tivesse isso como uma predisposição orgânica. É lógico que é preciso avaliar, né? Se a pessoa demonstra algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade, talvez não seja interessante entrar dentro de uma prática mediúnica que faz com que você entre num nível de maior exposição, né, do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico e do ponto de vista orgânico. Então, se a mente ela não se encontra em equilíbrio, ela não vai conseguir trabalhar de forma equilibrada dentro do fenômeno mediúnico. Mas a mediunidade em si não oferece nenhum risco. Muito pelo contrário, nós entendemos que a mediunidade é essa ferramenta poderosa que nos conduz a um estado cada vez maior de saúde, compreendida a saúde no seu caráter espiritual. Através da mediunidade nós nos engrandecemos, nós crescemos, nós estamos em contato com o mundo espiritual, com os bons espíritos. Agora, lógico, é preciso ter cautela
e observar, né, mais uma vez, cada uma dessas pessoas que estão se vinculando ao fenômeno, porque se ela ainda não está em condições de equilíbrio, esse desequilíbrio, que é demonstrado na vida nas mais variadas circunstâncias, vai também se fazer presente no fenômeno mediúnico. E aí muitas vezes você pode agravar uma situação, mas que essa situação já pré-existia, de algum tipo de conflito ou de dificuldade de comportamento ou algum tipo de dificuldade psíquica. Mas a mediunidade ela não vai, por si só considerada enquanto faculdade, causar um risco. O que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas ainda, por mais que se trabalhe no processo de esclarecimento, temem esse relacionamento com o mundo espiritual, né? Há ainda um temor muito grande, né? Há ainda aquela coisa meio mística envolvida no trato com os espíritos, né? A gente não consegue perceber, por exemplo, que se relacionar com os espíritos não é muito diferente dessa nossa conversa. Da mesma forma que nós estamos aqui batendo um papo, né? Nesse programa maravilhoso, nós podemos também estabelecer essa mesma relação com a espiritualidade, com os ditos espíritos, que não são em nada diferente de nós mesmos. A única coisa é que eles não têm mais essa indumentária física que nós temos. Então, quando a gente encara o fenômeno com a naturalidade que deve ser encarada, não faz sentido imaginar em riscos, mais uma vez correndo o risco até de ser repetitivo. É preciso analisar cada situação. Mas, em regra geral, a mediunidade é uma valiosa oportunidade de equilíbrio para aquele que sabe aproveitar ela da melhor maneira possível. Mas, Igor, aí, pegando o gancho aí que você falou em relação à vivência que a gente tem com os espíritos, né? Que a gente deve encarar com a naturalidade, como a gente encara com o mundo físico. Mas aí, quando o participante do grupo mediúnico, o trabalhador da reunião mediúnica, ele desenvolve essa sua atividade com afinco, com dedicação, isso passa a fazer parte da sua vida propriamente dita, né? Faz parte do seu dia a dia. E aí eu lhe pergunto, nesse caso, ele não abre mais a porta para que os espíritos que lhe perseguem, que lhe obsediam, sejam mais atuantes em sua vida? Depende da sua postura. Por isso que a questão da vivência é uma palavra-chave nesse processo. E vivência está relacionado realmente com tudo aquilo que a gente coloca em prática. Vivência está relacionado com você realmente colocar em prática o que você aprende enquanto postulados que a doutrina espírita nos apresenta, que em essência é a mensagem do Cristo, rede viva, né? Através da doutrina dos espíritos. Quando você faz isso e você procura realmente viver os postulados espíritas na sua vida de uma forma geral, você vai estar sempre, por uma questão básica e pelo fenômeno fundamental da sintonia, conectado com os amigos espirituais. Ou seja, não precisa você estar na casa espírita para estar sendo obsediado. Não precisa. Não precisa ser um trabalhador para estar sendo alvo da influência espiritual. De fato, tem um ditado, um adágio popular que diz assim: diz-me com quem tu andas que eu te direi quem és, né? E aí a gente diz assim: diga-me o que tu pensas e eu te direi quais são as tuas companhias espirituais. Então tudo é uma questão de pensamento. Se você está equilibrado e buscando colocar em prática os bons preceitos que o Evangelho nos recomenda, você cria em torno de si uma verdadeira aura de proteção. E aí, quais serão as tuas companhias espirituais? Aquelas companhias que se afinizam com esse pensamento. Se o teu pensamento é equilibrado e principalmente se o teu proceder é equilibrado, você vai estar sempre acompanhado dos nobres amigos da espiritualidade. Eles não nos isentarão de passar por aquilo que a gente precisa passar, mas estarão sempre ao nosso lado, atuando como verdadeiros protetores, como verdadeiros amigos que cuidam, que velam e que nos orientam. Então tudo é uma questão de a gente procurar ajustar o nosso dial interno, né? A nossa sintonia, para que a gente procure fazer esse exercício, que não é fácil, né? De no dia a dia estar vibrando no bem, para que a gente possa sintonizar as boas estações do mundo espiritual. A partir desse momento, a gente vai estar estabelecendo um clima de segurança espiritual para o nosso proceder, onde quer que nós estejamos, dentro da casa espírita, fora da casa espírita, que o nosso interrelacionamento com o mundo espiritual é constante. Esses dois mundos se acotovelam, né? Então, e qualquer pessoa pode participar da reunião mediúnica? Bom,
mais uma vez, é preciso um conjunto de critérios que nós já colocamos no que diz respeito a toda uma preparação, a todo um estudo prévio, a todo um conhecimento da faculdade mediúnica para que eu possa ingressar dentro desse espaço, que é um espaço de intercâmbio com o mundo espiritual, devidamente preparado. Quando você pergunta, qualquer pessoa pode, eu divido essa pergunta em duas. Qualquer pessoa tem potencial? Qualquer pessoa teria a condição ou alguém estaria naturalmente impedido? E aí a gente diz assim, qualquer pessoa pode, porque qualquer pessoa tem a condição de procurar a capacitação, o estudo e dedicar-se a isso. Para que a gente não pense que a prática mediúnica na casa espírita é um espaço de eleitos, de pessoas que são assim diferentes das demais. Não é? Às vezes a gente interpreta dessa maneira, pensa que o médium é alguém especial, é alguém diferente, não é? Meio como se fosse um extraterrestre, né? Alguém que eu não consigo nunca vou conseguir chegar nesse nível. Então a possibilidade está aberta a todos. Agora, para isso é preciso que se reúnam as condições básicas suficientes para que eu possa participar desse momento com equilíbrio. Então eu não posso, respondendo a pergunta agora na segunda vertente, incorporar alguém, eu não devo. Poder eu até posso, porque a gente pode fazer tudo que a gente quiser, né? Mas não é recomendável que a gente incorpore dentro de uma reunião mediúnica, por exemplo, alguém que chega na casa espírita, um neófito, que ainda não tem os conhecimentos básicos, não sabe nem direito o que é mediunidade, e a gente coloca ele para esse intercâmbio com o mundo espiritual. Sem a devida preparação, sem a devida fundamentação básica, as possibilidades de equívoco são muito grandes. E de fazer com que essa pessoa que não está devidamente preparada, muitas vezes até acabe tendo receios, vivendo uma experiência que não é uma experiência construtiva, porque foi feita de forma apressada, e muitas vezes a pessoa acaba nem retornando na casa espírita, porque em algum momento, por exemplo, chegou lá e já foi de cara defrontada com o fenômeno mediúnico sem a mínima preparação. A tendência natural é que tema, a tendência natural é que isso sobrecite a imaginação e que a pessoa estabeleça com o processo, com o fenômeno mediúnico, uma relação de temor. Então, o estudo é que vai fazendo com que a gente desmistifique uma série de conceitos e se prepare para realmente encarar o processo de intercâmbio com o mundo espiritual com a naturalidade que ele deve ser encarado. E aí, a gente vê aquele cidadão que ele já tem aí muitos anos de doutrina espírita, é um cara que já frequenta o centro há muito tempo, já participou de estudos, já fez o seu ESD, o seu EAD, o seu EPM, né? Mas que se encontra afastado dos estudos, das reuniões públicas há muito tempo, porque acha que a prática mediúnica é a única finalidade dele na casa espírita. Como é que a gente vê isso? A gente precisa ver com muita reserva e orientar o irmão. De fato, a mediunidade ela ainda é para muitas pessoas algo que faz brilhar o olho, né? Mas no seu aspecto fenomênico simplesmente. As pessoas veem a mediunidade só como fenômeno e não como esse instrumental que nós temos para nos fazer progredir. Então, fica desejosa de frequentar a casa espírita apenas nesses instantes para presenciar o fenômeno espírita, o fenômeno mediúnico ou a comunicação mediúnica com a intenção muito menos nobre e de crescimento e com muito mais de satisfação da curiosidade. Então é aquilo que a gente chama o nível da mediunidade oracular, em que a gente estabelece com o fenômeno mediúnico uma relação apenas de curiosidade, de procurar saber, por exemplo, o que é que vai acontecer ou deixar de acontecer, o que é que vai ser, ou receber mensagens do mundo espiritual, mas sem entender a real significação desse momento como proposta de elevação espiritual de todos nós. Então é comum a gente ver pessoas que, por exemplo, começam a estudar na casa espírita, e aí ficam assim, querendo, o que eu quero mesmo é chegar lá na reunião mediúnica, é como se fosse o supra-sumo, né, o auge da atividade espírita, do trabalhador espírita. Parece que você só é trabalhador espírita se você trabalhar lá na reunião mediúnica. Então a meta não é crescer, evoluir,
no sentido espiritual do termo, nem aprender com os espíritos. A meta é você atingir aquele posto. E aí você passa a vislumbrar o trabalho na casa espírita como um posto onde você vai ter status quando você chegar lá e dizer, pronto, agora eu sou o bambambam, como a gente diz no popular, porque eu cheguei na reunião mediúnica, agora eu sou o médium, né, da reunião mediúnica. E é uma forma assim, muito ainda pequena de tratar essa questão, mas que decorre exatamente de quê, Igor? Da falta do estudo, da falta de compreensão. Então você está ali na reunião de estudo, tem uma ocasião de ir para a reunião mediúnica, por alguma circunstância da casa, o que é que acontece? Abandona logo o estudo. Porque o que é que interessa mais? Interessa mais o fenômeno. E aí você deixa de formar a base. Aí é aquilo que Jesus falava, eu vou construindo a minha casa sobre a areia. Eu vou construindo a minha casa sobre a areia. Eu não coloco nela as devidas fundações. E aí vou me relacionar com o mundo espiritual dessa forma. A possibilidade de equívoco é muito grande. E assim, é um caminho bem fácil para o processo obsessivo. Porque você, enquanto trabalhador espírita, seja médium ou em qualquer função que exerce dentro da reunião mediúnica, vai estar sem as devidas fundações e sem o devido preparo para lidar com o mundo espiritual. Então, quanto mais a gente caminha, meus caros amigos, minhas caras amigas, no terreno da mediunidade, no estudo da mediunidade, mais a gente compreende a necessidade da preparação, a necessidade da reflexão, a necessidade do estudo, para que naquele instante nós possamos ser os melhores instrumentos de ação da espiritualidade. Inclusive compreendendo, Igor, que o trabalho em essência é do mundo espiritual. A nossa participação aqui é de colaboradores, é de instrumentos de ação de um planejamento que verte do mais alto. E que isso você só consegue ter essa dimensão a partir do momento em que você perseverantemente e sistematicamente se dedica ao estudo e à vivência da prática mediúnica e da doutrina espírita de uma forma geral. Igor, e quanto ao número de integrantes do grupo mediúnico, isso influencia? Influencia. Mais uma vez, eu não gosto de dizer assim, às vezes as pessoas dizem, e aí qual é o número? É 10, é 15? Qual é o limite? 10 é muito, 10 é pouco? Então isso é uma questão que ela varia muito, inclusive dependendo das próprias condições da instituição. Às vezes a instituição ela não consegue comportar 5, 6 pessoas dentro do espaço que ela tem ali para realizar a reunião mediúnica. Então a gente tem que observar, de uma maneira geral, alguns fatores. É importante que você tenha pelo menos mais de um médium ostensivo para colaborar. Então vamos começar a pensar para a gente chegar em algo que seria um número próximo mínimo daquilo que a gente entende que seria o mínimo. Né? Eu preciso ter pelo menos 1, 2 ou 3 médiuns ostensivos que vão dar passividade mediúnica para que eu não sobrecarregue um tarefeiro apenas com esse desafio de ter que ser o portador de todas as comunicações. Isso não vai ser bom e vai sobrecarregá-lo de alguma maneira, inclusive fluidicamente. Né? Então, poder dividir as comunicações ostensivas entre pelo menos 2 médios, no mínimo 3 médios, não deixar sobrecarregado em uma pessoa, é algo que a gente precisa considerar. A gente precisa ter alguém para dialogar com os espíritos. Então, eu preciso pelo menos aí de mais 1, 2 dialogadores para, a partir do momento em que a comunicação acontece, eles exercerem a atividade do esclarecimento, da orientação e do consolo a esses espíritos comunicantes. Eu preciso ter o grande maestro dessa orquestra, né? Que é aquele que é o dirigente da reunião mediúnica. Em alguns momentos, o dirigente acaba também realizando o diálogo, porque não encontra, né, alguém para exercer essa função dentro do grupo, mas o ideal, inclusive, é que você exerça a função de dirigente e tenha os dialogadores. Senão você, imagina aí, é o maestro que está orquestrando, ele está ali, né, fazendo, regendo a sinfonia, e aí em determinado momento ele tem que sair da condição de regente para tocar um instrumento. Fazer o solo do violino, que seria o dialogador conversando com os espíritos. Né? Então eu preciso ter um dirigente, e aí a gente está refletindo sobre as funções da reunião mediúnica. Eu preciso ter um dirigente, o ideal é que eu tenha um dirigente, eu preciso ter alguns médios ostensivos, eu preciso ter dialogadores, eu preciso ter também, se for possível, aqueles que são chamados médiuns de sustentação,
que estão ali doando fluidos, colaborando fluidicamente para a reunião mediúnica acontecer, e eventualmente alguns passistas também para fazerem algum atendimento quando for necessário. Quando a gente vai observando cada uma dessas funções aí e colocando as quantidades mínimas, a gente vê que a gente vai chegar num número não superior a uma dezena de participantes na reunião mediúnica. Algo além disso, começa a gerar uma certa dificuldade pelo necessário entrosamento que essas pessoas precisam ter também. É uma equipe, é um grupo, é uma orquestra que precisa estar ali bem ambientada. Então, na hora em que você começa a crescer muito a quantidade de integrantes, passa a ser difícil, inclusive, gerar toda a necessária harmonia, a integração que esses participantes precisam ter. E aí a reunião ela acaba perdendo um pouco em eficiência e em qualidade. Então, se você começa a ter uma quantidade maior de pessoas, é preciso avaliar até a condição de você gerar uma reunião em outro momento, mas não deixar esse grupo mediúnico com uma quantidade muito grande de participantes. A gente vai encontrar algumas recomendações em Obsessão e Desobsessão com Sueli Caldas Schubert, nós vamos encontrar, e não vai fugir muito disso, né? De no máximo aí estourando uns 10 componentes ali vinculados a essa atividade para que eu tenha dialogadores, médios ostensivos, médios de sustentação, passistas e o dirigente da reunião. E quanto à ausência da prática mediúnica na casa espírita, isso pode trazer algum prejuízo para o desenvolvimento de suas atividades? Olha, prejuízo, Igor, a gente não pode afirmar. Há casas espíritas, por exemplo, grupos espíritas e agremiações que, pela sua estrutura, talvez por não terem condições, eles se dedicam mais às reuniões de estudo. São chamados grupos de estudo, que estão ali focados no estudo da doutrina espírita e que, por várias circunstâncias, ainda não conseguiram estruturar uma reunião mediúnica na casa. E eu acho que seria imprudente de nossa parte falar em prejuízo de uma instituição, até porque é preciso que a gente considere também, meus amigos, mesmo que não haja uma reunião mediúnica direta, estabelecida formalmente na casa, há intercâmbio. Quando os trabalhadores estão lá realizando seus estudos, estão em processo de intercâmbio com o mundo espiritual e a espiritualidade lá está envolvendo aos trabalhadores e aqueles que lá estão. Agora, quando você consegue estabelecer um grupo sério, comprometido com esses ideais e com a prática sadia e segura da mediunidade como forma de auxílio e de esclarecimento, esse núcleo torna-se um núcleo importante de sustentação da própria atividade dentro da casa. Então é um grupo que, a partir do momento em que vai estruturando essa tarefa dentro da casa espírita, vai colaborando para que a própria instituição vá fundamentando as suas fundações. É uma rochazinha, um elemento dessa fundação que a gente falou, que vai ajudando a casa espírita a que ela possa cumprir cada vez mais as suas finalidades. E um momento também para que a própria diretoria da instituição, que deve estar presente nesses instantes, os trabalhadores que mais diretamente dirigem os rumos da instituição, para que ela possa estar num momento de contato com a espiritualidade, com os mentores da atividade, conectada, então, e conectando-se com os ideais que o plano superior direciona para a atividade da instituição. Então, em resumo, é uma atividade importante dentro da estrutura da casa espírita, é um sustento do ponto de vista do equilíbrio espiritual, mas caso o agrupamento, a casa, esse grupo ainda não reúna as condições para estabelecer essa atividade, certamente não por isso vai estar desguarnecido da assistência e do auxílio da espiritualidade que se verificará, independentemente de você ter ou não um grupo mediúnico estabelecido. E aí eu lhe pergunto, existe alguma situação que restrinja a participação do membro ao trabalho da reunião mediúnica? E aí eu cito uma situação típica, uma gestante, ela pode participar, ela deve participar do trabalho mediúnico? Mais uma vez, é aquela situação, em doutrina espírita, eu costumo brincar muito com os amigos quando a gente está nas reuniões do EJA, a gente diz, olha, em doutrina espírita, em quase todos os momentos, a gente tem que ter muito cuidado ao fechar questões.
quase tudo depende. E depende basicamente de quem? De nós. Então a gente precisa avaliar as circunstâncias e as condições. Nós conhecemos casos de irmãs nossas confreiras que exerceram de forma muito tranquila a sua mediunidade durante o processo de gestação, sem maiores sobressaltos e sem maiores problemas. Isso varia muito, dependendo da condição. É preciso analisar o trabalhador, nesse caso a tarefeira, né, a médium que se predispõe a isso, para que ela possa encontrar essa resposta dentro de si. De fato, nesse momento, notadamente nas reuniões de auxílio espiritual a espíritos sofredores, você lida com um conjunto de energias, né, e de vibrações que são próprias dos espíritos que ainda encontram-se em sofrimento, e é preciso ter um cuidado com relação a essa questão, dentro dessa condição da fragilidade que encontra-se o espírito reencarnante no processo da gestação. Mas essa é uma resposta que o tarefeiro precisa dar. É uma análise que aquele trabalhador precisa fazer. Se ele sente-se em condições, se ele sente-se seguro e amparado pela espiritualidade para executar a tarefa, que ele a faça, que ela a faça com toda a prudência necessária nessa situação. Mas se há dúvida, se de alguma forma nos primeiros contatos houve algum tipo de mal-estar ou de complicação de qualquer natureza, aí a mesma prudência também nos recomenda que ela se abstenha provisoriamente, afinal de contas são poucos meses para se dedicar ao medionato por excelência, que é a tarefa da maternidade, e depois disso ela pode se reintegrar à atividade novamente, passado esse instante. Então varia muito e a gente precisa entender cada caso como um caso, para não fechar aqui, pode ou não pode. Eu não gosto muito de dar resposta, sabe, Igor, nesse sentido. É preciso a gente analisar a situação. Isso valendo para todas as outras questões, né? Eu estou passando por um processo de enfermidade. Qual é o tipo de enfermidade? Qual é a gravidade dela? Ela está comprometendo você de que maneira? Todos esses são elementos fundamentais para que a gente possa decidir se a gente vai se abster temporariamente do contato direto com os espíritos ou não. E aí, na dúvida, se gerar alguma dúvida, abstenha-se provisoriamente até que se encontre a condição de segurança e de equilíbrio para retornar ao trabalho mediúnico. Igor, enquanto aquelas casas que têm um número muito restrito de trabalhadores, né, que a gente sabe que trabalho existe, mas trabalhador é mais complicado, né? E tem algumas casas que realmente elas se limitam a algumas pessoas, né, principalmente na reunião mediúnica. E aí eu lhe pergunto, há uma convenção, uma regra geral quanto ao número de comunicações, quanto ao trabalho a ser desenvolvido por aquele médium em cada reunião mediúnica? Olha, é preciso mais uma vez que o médium se analise. Cada comunicação mediúnica exige do medianeiro, de fato. Há um relacionamento perispírito a perispírito do médium com o espírito comunicante. E dependendo do gênero da comunicação, isso deixa impressões na intimidade do médium que é preciso considerar, né? Para isso, muitas vezes, a presença dos próprios passistas na reunião para dar esse suporte fluido quando se é necessário, tanto ao espírito comunicante quanto ao próprio médium. Então, é preciso ter cuidado quando a gente vê determinados médiuns que, com a melhor das intenções, sabe, Igor? Às vezes com aquele desejo profundo de ajudar e de colaborar à espiritualidade, acaba exagerando um pouco na dose das comunicações. Numa reunião mediúnica, que normalmente dura, na sua parte prática, efetivamente, talvez 40, 45 minutos, na média, não mais do que isso, até que você tenha o processo de início da reunião e das comunicações, você começa a ver que 2, 3 comunicações é o limite que o tempo, inclusive, permite para que o trabalhador possa realizar a sua tarefa com segurança. É preciso a gente ter o cuidado para não querer, em nome da caridade, acabar faltando a caridade com o próprio trabalhador, que se sobrecarrega. E, de fato, se você muitas vezes deixar em determinados agrupamentos, a realidade, eu costumo dizer, olha,
Eu preciso ter cuidado, meus amigos. Nós temos aí, dentro da atmosfera fluídica do nosso planeta, começando por nós mesmos, uma série de espíritos sofredores. Então é preciso a gente ter cuidado para não achar e não depositar um peso muito grande sobre os nossos ombros, como se a gente fosse ter que ser o salvador da humanidade, sabe? E ter que realizar ali todos os esclarecimentos, porque por mais que a gente queira dar dezenas e dezenas de comunicações na sequência, ainda existirão espíritos sofredores. Então é preciso confiar no trabalho da espiritualidade. Quando a reunião mediúnica termina, dizem os orientadores espirituais, ela continua na sua dimensão espiritual. Então aquelas comunicações que acontecem na dimensão física, no interrelacionamento entre a dimensão espiritual e a física, são aquelas que foram programadas pela espiritualidade superior. Em outros momentos, aqueles espíritos que de alguma forma não puderam ser atendidos, o serão, seja naquela casa espírita, seja em outra casa espírita, seja na espiritualidade. Então a gente vê muitas vezes um desejo muito grande do médium, muitas vezes com a melhor das intenções, de querer trazer muitas comunicações, com aquela vontade de querer mais ajudar, de querer mais colaborar, mas isso muitas vezes está representando uma falta de caridade com ele mesmo, exagerando na dose, passando do limite. Por isso que a gente fala muito dentro da questão da mediunidade também do autoconhecimento. O médium precisa se conhecer, saber o seu limite, compreender realmente até onde ele deve ir e até onde ele deve aguardar o momento oportuno, sem ansiedades que muitas vezes nos caracterizam. Então, imaginando que você vai ter outros médios na reunião mediúnica, alternando comunicações, você tem aí 2, 3 comunicações como um número razoável dentro do agrupamento. Mais do que isso, talvez já signifique uma exaustão desse próprio trabalhador. Logicamente, não fechando questões. Né? O nosso objetivo não é esse. Então quer dizer que o Igor disse que no máximo é 3. Não é isso que nós estamos dizendo. Quer dizer que não pode ser 4? De repente, numa situação muito específica, pode haver a necessidade. Mas a gente precisa tomar cuidado para da 4ª não emendar na 5ª, da 5ª não emendar na 6ª, não chegar na 10ª. E quando a gente pensa que não, a gente está ali prolongando demais uma reunião mediúnica com a melhor das intenções. E aí, muitas e muitas vezes, essa questão de prolongar, a gente vê a queda da qualidade daquela atividade, né, Igor? Porque os espíritos exercem influência direta sobre aquele médium, né? O seu desgaste físico, o seu desgaste psicológico. E aí, eu acredito até que, nesse sentido, a ligação vai se rompendo e a interferência do médium acaba sendo maior do que a necessária. De fato. Chega uma hora que, digamos assim, os trabalhadores acabam ficando por conta. Isso. E a espiritualidade faz isso como uma forma, inclusive, de nos dar uma lição. De educar. De nos educar. Até aqui estava pelo nosso planejamento. Se vocês querem agora seguir com um planejamento próprio, nesse momento agora vocês vão estar por sua própria conta. E aí a gente deixa de contar com esse auxílio realmente do mundo espiritual, e aí a tarefa passa a descambar para o mediunismo, para o fenômeno pelo fenômeno. Né? E volto a dizer, muitas vezes isso acontece não é por maldade, não é por qualquer tipo de coisa, às vezes é com a melhor das intenções, é uma falta de conhecimento, de compreensão de como é que as coisas funcionam, e de saber que tudo tem o seu momento certo, a sua hora certa, o seu tempo certo. Né? Então é preciso que a gente reflita sobre isso. Tenha tranquilidade para compreender que o trabalho maior, por excelência, é o trabalho da espiritualidade, que não cessa. E que essa reunião mediúnica, como você bem falou no início, ela é muito mais uma oportunidade de aprendizado nossa. Eu costumo dizer assim, nossa, é a misericórdia divina, que poderia, inclusive, agir diretamente, sem precisar do nosso concurso, mas que nos oferece essa possibilidade de que a gente participe também, de que a gente ofereça o nosso óbolo, de que a gente, de alguma forma, tome contato com essa realidade,
E na hora em que, por exemplo, eu, enquanto dialogador, estou falando e conversando com o espírito comunicante que está ali aflito, que está ali ainda sem compreender muito bem a sua situação, e eu vou procurando escutar a sua dor e conversar com ele, de alguma forma, ao tempo em que nós o esclarecemos, pelo menos esse é o nosso desejo, nós também somos esclarecidos. No momento em que nós passamos uma lição, essa lição se aplica primeiramente para nós. Então, a oportunidade de trabalho que Deus nos dá, que a espiritualidade nos dá, para que a gente cresça, para que a gente evolua. Então, é preciso considerar essa oportunidade valiosa e trabalhar com ela dentro da orientação segura, com base nos postulados da doutrina espírita, muito bem colocados ali, muito bem sedimentados por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, que o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda chama a nossa bússola, o norte para a prática mediúnica, e em todas as obras complementares, a contribuição do próprio Manuel Filomeno de Miranda enquanto espírito, trazendo para a gente orientações sobre a prática mediúnica. Então, que a gente observe e aproveite toda essa riqueza da codificação e das obras complementares seguras que nós temos para nos direcionarmos na prática mediúnica de forma sadia, de forma tranquila, de forma equilibrada, para que a gente aproveite. E que o trabalho seja, como você falou, eficaz. Que a gente possa finalizar a atividade chegando à conclusão. Nossa, nos engrandecemos aqui todos. Aqueles espíritos que conosco estiveram e principalmente nós que tivemos a oportunidade de estar com eles nessa tarefa. Igor, você falou uma coisa que chamou a atenção, que você disse, tudo na sua hora certa, no seu momento certo. Tem que ser também no lugar certo? Ou seja, nós podemos eleger qualquer local para a prática da atividade mediúnica? Eu devo fazer essa prática da atividade no meu lar, na minha residência? Veja bem, Igor e amigos, não é o que nós realmente recomendamos. De fato, a mediunidade ela não está limitada ao espaço da casa espírita, porque de fato quem é médium não é médium só dentro das quatro paredes do centro espírita. Nós somos médiuns em todo instante. Mas é preciso considerar que ali, naquele lugar, que é a casa espírita, segundo a proposta da compreensão da doutrina espírita, nós encontramos as melhores condições, as condições mais favoráveis. Ali está a espiritualidade diretora da atividade mediúnica, que chega, André Luiz diz em uma de suas obras, eu não me recordo agora, desde muito cedo a espiritualidade lá está. Antes que o primeiro encarnado chegue, ela está ali cuidando, saneando o espaço, organizando todas as questões. Então há toda uma preparação do mundo espiritual para que aconteça a reunião mediúnica, com muito tempo de antecedência. Ali estarão os mentores da atividade, direcionando os espíritos comunicantes, cuidando, protegendo, criando uma atmosfera de proteção, envolvendo os próprios médiuns e os trabalhadores desde muito antes. É muito comum o médium ostensivo, no dia da reunião, fazendo o seu devido trabalho de preparação, perceber a aproximação, muitas vezes, tanto dos mentores espirituais, como às vezes até das próprias entidades comunicantes. Já é veja, todo um trabalho preparatório que se faz para que você chegue lá na casa espírita e realize a atividade. Esse, então, meus caros amigos, é o lugar que nós consideramos como o lugar mais adequado, o lugar ideal para que a gente possa exercer a prática mediúnica de forma segura. De forma segura. Em outro lugar, o que nós deixamos de questionamento é: será que essas condições também são atendidas? Será que na minha casa eu consigo estabelecer essas condições? Eu não estou fechando a questão, mas é uma reflexão que nós precisamos fazer. Então, muitas vezes a gente vê pessoas, como eu conheço vários casos, dialogando com várias pessoas, que assim diz: mas é porque o Espírito chegou e queria se comunicar. Mais uma vez, aquela questão, o desejo de fazer a caridade, que muitas vezes é mal compreendido. E aí é preciso compreender que nós temos a nossa vida, que nós temos os nossos desafios, que nós temos o nosso trabalho.
Mais uma vez, que foi o gancho que você usou, para tudo há hora, há lugar, há tempo determinado. Então nós não recomendamos a prática mediúnica fora desse ambiente favorável que a casa espírita estabelece. Por que fazer em outro lugar, arriscando-se a não ter todo esse clima favorável, quando eu posso realizar esse intercâmbio reunindo todas essas condições dentro da casa espírita? Então, muitas vezes, a gente acaba criando situações de risco realmente. No momento em que eu vou colocar a prática mediúnica fora desse espaço, sem a devida proteção, sem o devido amparo, eu vou deixando realmente, principalmente considerando essa experiência dentro do lar, que esses espíritos entrem dentro do nosso lar sem que ele esteja ambientado da melhor forma para receber essa atividade, que é uma atividade da mais alta responsabilidade. Nós estamos falando de uma atividade extremamente séria e que exige realmente muita preparação. Leon Denis, ele diz na sua obra No Invisível, a mediunidade é como uma delicada flor, que para desabrochar exige método e paciência. Então o método, as condições favoráveis nós vamos encontrar dentro da casa espírita. Ah, mas eu sou médium e eu estou vendo o espírito, eu estou sentindo o espírito, ele quer falar comigo e eu não estou na casa espírita, não está no horário. Mentalmente a gente conversa com a entidade, faz uma prece, procura chamar o apoio da espiritualidade e dizer assim, meu irmão, minha irmã, veja só, no dia tal, na hora tal, nós teremos a imensa alegria de oferecer o nosso instrumento mediúnico para que você possa trazer a sua mensagem lá na casa espírita, no lugar onde nós vamos estar aguardando você para que você possa realizar conosco esse intercâmbio. Então é preciso ter um pouquinho de cuidado. É mais uma vez uma daquelas situações em que a gente quer fazer, quer ajudar de alguma forma e aí acaba comprometendo a própria vida, a harmonia do lar, a nossa própria vida. O espírito agora está me acordando para psicografar no meio da noite. E aí no outro dia a pessoa tem que trabalhar. A pessoa tem que viver a vida dela e vai fazer como? E aí a gente começa a se perguntar assim, que espíritos são esses? Que espíritos são esses? Que a espiritualidade superior, ela é disciplinada. Então quem são essas entidades que estão querendo fugir do lugar que deveria ser o lugar ideal? É uma pergunta que a gente precisa fazer também. Então muita cautela na hora de exercer a faculdade mediúnica, de forma ostensiva, principalmente quando nós estamos falando da mediunidade ostensiva. Porque, logicamente, a intuição, o pressentimento, a gente vai ter, onde quer que nós estejamos. A gente sente, esses dois mundos se acotovelam, de fato. E quem é médium tem essa sensibilidade. E não tem uma chave que a gente possa desligar, sair da casa espírita, desliguei a chave, pronto, agora eu não vou ver mais. Mas existe um requisito educativo. E quando o médium se trabalha, mesmo vendo, mesmo ouvindo, ele sabe como equilibrar-se interiormente, como resolver essa situação, para que ele não precise dar passividade mediúnica em qualquer lugar, de qualquer jeito, de forma desordenada, entende, Igor? Então é preciso a gente ter cuidado e, de fato, se a gente pode dar uma orientação e uma recomendação, é que a gente aproveite todo o espaço da casa espírita para viver essa experiência do intercâmbio espiritual, porque lá a gente certamente vai ter todo o amparo e toda a assistência necessários para isso. Bem, meu amigo, muito obrigado. Meu querido. Foi altamente educativo. Passou rápido, mais rápido do que ligeiro. Não é não? A gente só agradece a sua participação. Agradeço. Nos predispomos, desde então, a um novo encontro, de acordo com a sua disponibilidade. Esteja sempre convidado a participar com a gente, certo? E a você que está em casa, agradeço demais a companhia de vocês que nos acompanham semana após semana. Deixo um grande abraço e que Jesus abençoe a nossa semana vindoura. Valeu, até o próximo Ponto a Ponto.